Saudações, é uma alegria inaugurar mais um programa da série Eu Vi o Mundo, eu, Davison Belém Lopes, na companhia de Guilherme Casarões. Hoje nos colocamos sobre o ideário de um vulto da nossa República. Ele que é um parlamentar muito experiente, tem tido mandatos no Congresso Nacional há mais de 2 décadas e presidiu um dos poderes da República Federativa do Brasil. A quem eu me refiro, Guilherme? Davison, a gente está diante de um dos grandes expoentes do parlamento brasileiro, 23 anos de carreira na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara mais longevo da história do Brasil, então isso é um dado importante sobre sua biografia, além de um político muito experiente em várias áreas, hoje, inclusive, presidindo a Secretaria de Planejamento Estratégico do Governo do Estado de São Paulo. Rodrigo Maia, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer estar conversando contigo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição para as perguntas. Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, brasileiro, 52 anos, nascido em Santiago do Chile, quando seu pai, então militante de esquerda, foi mandado para o exílio. Rodrigo, filho de brasileiro e de chilena, vivenciando aí várias experiências internacionais ao longo da sua trajetória e ao longo da sua vida de infância, inclusive. Como é que você descobriu o Brasil e descobriu essa infinita diversidade do mundo? Olha, é claro, meu pai foi exilado depois de ter sido aqui retido, preso pelo regime militar 3 vezes. Aí minha avó tirou meu pai, mandou para o Chile, mandou primeiro para a Argentina, depois para o Chile. Conheceu minha mãe rapidamente, casaram. E eu nasci no Chile, depois, claro, muito pequeno, não lembro, mas depois, um pouquinho antes do golpe do Pinochet, nós fomos para Portugal, mas Portugal também era um sistema restritivo, e meu pai decidiu em 75 voltar para o Brasil, 74, 75, respondeu ao último inquérito que ele tinha, foi absolvido, mas mesmo assim com muita dificuldade, porque ainda era regime militar e quem vinha contra o regime sempre tinha dificuldades, inclusive, de se colocar do ponto de vista profissional. Então, nós passamos, primeiro no exterior, claro que eu não lembro, porque era muito pequeno, 2, 3, nasci, foi até 3 anos, 4 anos, quase 4 anos, mas muitas dificuldades, porque, por exemplo, em Portugal, Portugal não aceitou o diploma do meu pai de economia do Chile. Então, meu pai não tinha nem diploma para trabalhar, nem uma documentação para circular fora de Portugal. Você vê que, às vezes, a gente acha que restrição é só um ambiente pequeno, A pessoa ficou restrita a um pequeno país como Portugal, também ficou, do ponto de vista psicológico, muito afetado de não poder circular pela Europa, já que não tinha condições de trabalho e vivia, claro, dependente do meu avô, que era dos meus avós, que eram servidores públicos, minha avó da Secretaria de Educação, meu avô daquele primeiro concurso do DASP, de Simões Lopes, e depois de aposentado trabalhava no Grupo Klabin, presidia a empresa de Caulim do Grupo Klabin. Então, a minha infância foi isso, voltamos cedo, meu pai foi se restabelecendo, meu avô coordenava o curso de Engenharia de Produção da UFRJ, meu pai deu aula em alguma eletiva de Economia, depois fez concurso para a UF, foi professor da UF até 82, até a vitória do Brizola, ali, em 82, quando ele coordenou o grupo de Economia Fluminense da campanha do Brizola, e você acabou virando secretário de Fazenda do governo Brizola. E daí ele entrou na política oficialmente, eu sempre acompanhei desde criança, tinha sempre uma admiração grande pelo Brizola, O Brizola era uma figura muito carismática. É claro que ao longo da minha vida eu fui ficando mais velho, fui logo cedo, com 19 anos, trabalhar no mercado financeiro, passei a divergir de algumas ideias do Brizola, mas nunca deixei de admirá-lo pelo espírito público dele, pela liderança dele, pela dedicação aos brasileiros mais simples. Então, independente disso, sempre fiquei muito próximo do Brizola até a morte dele, eu depois na política, muitas vezes estive com ele. Na eleição de 2000 ele foi muito importante para a vitória do meu pai, mas depois eu fui para o parlamento, ali em 99, como você falou, vai completar 24 anos, pelo menos nesse ciclo, meu último ano como deputado federal, não vou disputar as eleições.
e tive a oportunidade, claro, de ser oposição durante 13 anos ao PT, liderar o PFL, que era o principal partido de oposição ao PT, presidir depois o Democratas, o novo partido, que em 2007 o Bornhausen enxergou na frente que haveria um caminho para um partido de centro-direita. Só erramos o time, né? 2007 ainda era o momento de ascensão do petismo, mas acho que a decisão foi correta. O partido acaba agora com a fusão com o União Brasil, mas nós tivemos a condição de construir, de fato, um partido de centro-direita, com ideias claras, que, infelizmente, com a divergência na minha sucessão entre o meu grupo e o grupo do ex-prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, acabou fazendo uma cisão, e a cisão acabou terminando com o partido, né? Mas eu acho que, ali, para mim, eu acho que o fim do Democratas, PFL Democratas, eu acho que é um golpe grande na política brasileira, porque nós temos poucos partidos que discutem ideias, né? A maioria dos partidos são partidos muito pragmáticos, né? De composição de governo, de composição de maioria. Então, você tinha no nosso campo o PSDB, que era um partido mais acanhado na ação de oposição no parlamento, porque tinha muitos governadores à época, e o Democratas acabou assumindo uma posição que ninguém imaginava, todo mundo dizia que o PFL era um partido fisiológico, mas toda a renovação que o presidente Bornhausen fez gerou um partido, de fato, que se posicionou de forma clara de oposição ao PT, né? não por ódio ou por inimizade, né? Mas por ser inimigo, mas pela divergência do ponto de vista das ideias, daquilo que a gente acreditava no Brasil. Agora, deputado... Depois desse período, acabei ficando alguns anos meio quieto no parlamento e acabei talvez por uma sorte ou por estar no lugar certo na hora certa, né? Acabei assumindo a presidência da Câmara, até porque os candidatos mais fortes estavam todos no governo do Michel, né? Tanto Mendonça Filho era ministro da Educação, como Bruno Araújo era ministro das cidades, dos nossos dois partidos. Acabou que, como os principais não estavam no governo, acabei conseguindo construir uma candidatura, e aí tive a oportunidade, nesse período aí de 5 anos, quase 5 anos, de viver duas grandes crises, né? A crise da denúncia contra o presidente Michel Temer, que foi um momento que o governo quase cai, ou ia cair, né? Basicamente. Aí talvez uma outra conversa para contar como foi isso. E depois os 2 anos do governo Bolsonaro, aqueles primeiros 2 anos muito difíceis, né? Onde se precisou, principalmente a Câmara, junto com o Supremo Tribunal Federal, gerar limites ao bolsonarismo, e que foi muito importante. Foi muito bom, inclusive, deputado. O senhor fez um sobrevoo da trajetória inteira. E, se me permite, agora eu quero retomar, mas de forma mais focada, alguns dos pontos dessa trajetória. A primeira pergunta, então, diz respeito, o senhor citou um pouquinho aí do que foi o envolvimento na tenra idade com a política. O teu pai volta do Chile, se reposiciona, se recoloca. Teu pai, que nunca deixou de ter também conexões com o exterior, por exemplo, ele foi vice-presidente da Internacional Democrata dentro, ainda é. E o senhor também tem parentes, salvo engano meu, na diplomacia. Salvo engano, Otto Agripino Maio, embaixador, tem parentesco com o teu pai. O senhor nunca cogitou carreira internacional, não, deputado? Meu pai, que sempre foi mais, depois que saiu durante a prefeitura mesmo, meu pai viajava muito, e mesmo entre a primeira e a segunda, depois durante a prefeitura e pós-prefeitura, os políticos brasileiros eles não olham muito pouco para a política regional, né, da nossa região, da América Latina, né? Tirando o sul do Brasil, os políticos brasileiros, infelizmente, não vou dizer todos, mas uma grande parte, olha muito mais um evento interessante em Nova York, em Paris, muito mais também como uma oportunidade de aprender, mas também de estar nesses ambientes, 2 continentes mais desenvolvidos, né? E olha um pouco para a política da América Latina. Eu acho que no Brasil você tem, talvez, os 2 que entendam mais de América Latina, talvez seja meu pai e o ex-deputado Aldo Rebelo, também é um profundo conhecedor da política da América Latina, né?
para mim, um dos grandes deputados que eu conheci. Então, meu pai sempre nos estimulou na importância. Então, toda vez que ele tinha um evento oficial como prefeito, ele parava 2 dias, contratava um professor de história, um guia que entendesse bastante história e visitava esses países da América Latina todos, qualquer um, grande, pequeno, né? Guatemala, o que você quiser, Peru, qualquer país, Argentina, todos eles, essa preocupação. Então, sempre colocou na gente, em mim, pelo menos, a importância dessas relações. Então, nós, na presidência do partido, nós ampliamos a participação do partido, nós temos a relação com a democracia de centro, caminhamos também na democracia internacional, que é o único ambiente internacional de pensamento que inclui o Partido Republicano Americano. Isso lá atrás, né? Que nós temos no partido pessoas mais ao centro, mais à direita, então 2 ambientes de diálogo. Também uma aproximação que nós fizemos à época com o Partido Conservador Britânico, quando eu era presidente do partido. Acompanhei toda a ascensão do David Cameron, daquele grupo, que foi muito interessante, porque esse é o grande erro do Brasil hoje, achar que terceira via é um terceiro ponto, né? O Tony Blair ocupou um espaço de modernização do seu partido e depois essa aproximação que nós tivemos, eu acompanhei toda a ascensão desse grupo do David Cameron, que depois gerou primeiro o Boris Johnson, prefeito de Londres. E uma coisa que me impressionou bastante nessa aproximação foi a convenção. A convenção deles foi em novembro, acho que foi novembro, a eleição era em maio do ano seguinte, 2010. O George Osborne, que era o deputado que cuidava da área de economia, né, faz uma apresentação mostrando a situação econômica da Grã-Bretanha, a crise previdenciária, a necessidade do governo que vença, e eles vencendo a eleição, de aumentar a alíquota previdenciária, reformar a Previdência, né? Para mim foi um baque grande, assim, um choque grande, porque nós não estávamos, infelizmente, continuamos não acostumados no Brasil a discutir as coisas como elas são do ponto de vista real, por medo de perder votos. Então, ninguém no Brasil faz um debate, ainda hoje um pouco mais, mas nesse momento, então, não se faz debate nenhum. Hoje, a rejeição pela rejeição. Eu rejeito mais o Lula, eu rejeito mais o Bolsonaro e vou decidir meu voto. Mas aquilo me impressionou muito, essa possibilidade de aproximação com eles, porque você passou a ver um partido muitos anos fora do poder, tendo a coragem, num ambiente de mais de 10 mil pessoas no evento, né, da convenção deles, tratando de temas, vamos dizer assim, temas difíceis, né, temas que, em tese, poderiam tirar votos e não dar votos. Então, pelo aprendizado do meu pai, a gente sempre teve aproximação. Depois, na presidência da Câmara, a gente mantive essa relação com alguns países, mas o momento que eu tive mais aproximação com a política externa foi, claro, na crise do governo Bolsonaro, porque aí, principalmente os embaixadores da Europa, muito preocupados com o que vinha acontecendo no Brasil, eu acabei sendo um ponto de diálogo muito forte com eles, também com os partidos da América Latina, mas você sentia nitidamente aqueles confrontos que o Bolsonaro teve com a França, com os ataques às instituições, tanto os países na América Latina, os maiores principalmente, Chile, Argentina, e a União Europeia, acabei tendo uma boa relação com todos eles, acabei tendo uma relação nessa política externa muito grande, tanto que eu estava marcado para fazer uma palestra no Parlamento Europeu em 2020, aí veio a pandemia, foi cancelada, nunca mais teve tempo de fazer, porque havia essa preocupação, ou ainda há essa preocupação desses países. Eu acho que foi o momento que eu tive uma relação de política internacional mais intensa, porque eu me reunia de forma permanente com os principais embaixadores da Europa, da América Latina, do americano também. O americano que veio com o Trump era uma figura difícil, né? Porque ele era muito ativo e fazia ataques a questões internas no Brasil, a questão da Huawei, da chinesa Huawei, ele queria interferir, proibir
um lobby forte, mas uma coisa meio descabida. Alguns jantares educados, mas com algum conflito. O embaixador dos Estados Unidos. Embaixador americano. Mas ali foi esse período do bolsonarismo, foi o período que eu tive a maior proximidade com os embaixadores, muito por essa preocupação em relação à agenda do Brasil contra as instituições, contra o meio ambiente, né, a questão de valores. Então, acho que você teve ali como o Brasil, claro, um país importante, eu tive a oportunidade de me aproximar muito dele. Mas foi o período de política internacional que eu tive mais aprendizado e mais aproximação com os embaixadores, mais até do que na crise do Michel. Ali foi um momento mais preocupante para todos eles, acho eu. Mas lá atrás, deputado, estudando a sua trajetória, eu me dei conta de que o senhor já integrou, se não me engano, no segundo mandato como deputado federal, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Isso procede? E se sim, o senhor, como que vê aquele espaço? Qual que é o limite, o potencial daquela comissão? Olha, participei por um período pequeno, mas eu acho que é o que eu falo para você, né? O Brasil olha muito para a Europa, para os Estados Unidos, olha pouco para outras relações. É claro que o setor do agro olha muito para a China, né? Questões óbvias. Isso, claro, ajudou a gente a pensar um pouquinho fora da América do Norte e do continente europeu, mas acho que a Comissão de Relações Exteriores no Brasil ela já teve um peso maior, né? Ela já foi mais forte. Geralmente, os ex-presidentes da Câmara saíam da presidência e assumiam a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Acho que foi a primeira função do Luiz Eduardo Magalhães, depois que deixou de ser presidente da Câmara. Ela já teve um peso maior, mas é o que eu digo, né? Política externa, a gente vê com mais força nos deputados do Rio Grande do Sul, mas mais do Rio Grande do Sul do que do resto do Brasil. Mas acho que ela poderia ter um potencial, uma importância maior. Nós tivemos ali um período que acabou que o filho do Bolsonaro virou presidente da comissão e fez coisas loucas, né? Aprovou uma moção de repúdio à eleição do Alberto na Argentina, do presidente Alberto. Imagina, o presidente Alberto não tinha nem assumido, não tinha tido nem chance de fazer nenhuma ação contra o Brasil, mesmo que tivesse, não faria, não é no perfil dele. E quer dizer, então acabou que a comissão acabou sendo usada. Agora está melhor, no ano passado estava com a AES, né? O AES tentou criar esse ambiente de maior proximidade com os países de língua portuguesa. Eu acho que deu uma melhorada por ele ter a experiência de ter sido presidente da Câmara e ter sido governador de Minas Gerais, quase presidente da República. Mas nós tivemos alguns momentos ruins. Esse do Bolsonaro, eu tinha que administrar crises de forma permanente na presidência da Câmara. Mas acho que é uma comissão que deveria ter, por parte do parlamento, uma preocupação melhor e um foco diferente. Eu acho que a gente olha muito, como eu disse, a gente olha pouco para essa integração da região da América Latina, muito menos do que a gente deveria olhar e muito menos do que o papel que o Brasil deveria exercer em toda a região, não apenas no Mercosul, mas em toda a região latina. Deputado, só complementando a fala do senhor, a gente também olha muito pouco para o papel do legislativo quando a gente pensa em política externa e acaba concentrando muito no poder executivo. E é justamente sobre isso que eu quero lhe perguntar. Eu estou antecipando aqui uma pergunta que eu lhe faria um pouco mais adiante na conversa, mas justamente entre 2019 e 2021, enquanto o senhor era presidente da Câmara, o filho do atual presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, ele assumiu deliberadamente e de maneira muito convicta a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eu digo isso porque, no início, né, quando estavam se discutindo, né, as posições e os cargos ocupados pelos deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro fez muita questão da Comissão de Relações Exteriores e o que até surpreendeu alguns analistas naquele momento, né, porque não é exatamente uma comissão como a CCJ ou como a de infraestrutura que gera dividendos políticos muito rápidos, digamos assim, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais do senhor, como é que foi esse convívio com o deputado Eduardo Bolsonaro? A impressão que a gente tem, né, como estudiosos da política externa, é que foi uma atuação muito personalista, muito anti-institucional. Houve aquela crise lá da sua própria indicação à Embaixada dos Estados Unidos, né, que o presidente Bolsonaro ali flertou durante um momento, então teve um aspecto até familista nesse processo. E o Eduardo viajou a tiracolo do pai
em várias oportunidades, especialmente para os Estados Unidos, sem uma clareza, pelo menos para quem estava olhando de fora, sobre que agenda ele estava ali defendendo, né? Então, houve uma confusão permanente, na nossa impressão, entre executivo e legislativo nesse processo. Como é que foi administrar o voluntarismo do deputado Eduardo Bolsonaro nesse contexto? Houve algum choque entre o senhor e o deputado digno de nota? Houve alguma objeção ali feita pelo senhor como presidente da Câmara à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro no exterior? Olha, ele acabava misturando um pouco o papel da presidência da comissão na Câmara com um papel de interlocutor do governo com outros países, né? Até por ser filho. É claro que depois a gente viu que a ida dele para a Comissão de Relações Exteriores era um caminho para se fazer essa política nacional populista, né? Essa agenda que passa ali pela vitória do Trump, pelo Brexit, passa pela Itália, né? Da qual o Brasil, na minha opinião, está dentro desse contexto ali. E ele vai para lá, em 2019, o PSL era o maior partido do Brasil, tinha direito de escolher a comissão, não é uma escolha do presidente da Câmara, cada um vai escolhendo uma comissão de forma sequente, quer dizer, a primeira escolha de um partido, a segunda de outro, e na escolha do PSL de escolher a comissão, não tem como você também reclamar da agenda autoritária de alguns e tentar vetar, porque não gosta de A ou B, C, ou porque acha que a agenda vai vir no caminho errado. Na maioria das vezes, tive uma relação muito boa com ele. Ele, no pessoal, eu não tenho muito do que falar dele. O meu enfrentamento com eles era mais um enfrentamento da agenda da presidência da Câmara contra a agenda de valores dele, a agenda contra as instituições, que meio que misturava o bolsonarismo na Câmara com o presidente Bolsonaro. Mas, do ponto de vista pessoal, mesmo naquele período que ele virou líder do partido, que eles instituíram acho que Francisquini, o diálogo foi sempre muito, muito correto. O momento que é claro que ele, em 2020, por exemplo, ele já não era mais presidente da comissão, que você só pode ser presidente uma vez, mas como a gente não instalou as comissões, ele corria onde ele podia, os ambientes, como fosse presidente da comissão, falando pela comissão. E quando a gente preside ou a Câmara ou uma comissão no parlamento, você não é presidente do seu campo ideológico, você é o presidente para coordenar os trabalhos. Claro que você tem direito de ter sua opinião, mas ele colocava aquilo como se fosse a posição da casa, e não era a posição da casa. A agenda deles era fortemente minoritária dentro da Câmara dos Deputados. Se não fosse, né, eu não teria tido apoio para fazer o enfrentamento dessa agenda contra essa agenda ideológica deles. Mas, na relação pessoal, nunca tive nenhum problema. Meu maior problema eram os ataques, as ameaças na rede social, que eu não acho nem que o Eduardo faça parte desse ambiente. Eu acho que é mais o Carlos e outros bolsonaristas. Eu acho que o Eduardo, pelo menos, não está nesse dia a dia. Pode ser que ele comande de longe, mas não está nesse dia a dia. E eu acho que o problema coisa mais ridícula e absurda foi essa moção contra a vitória do presidente argentino. Imagina se nós temos alguma coisa a ver e nos meter a criar um ambiente hostil contra o nosso país vizinho aqui, um dos principais parceiros econômicos do nosso país. Então, aquilo ali eu tive que puxar para mim e cancelar a decisão dele, né? Ele tinha desrespeitado alguns artigos, não lembro quais, do regimento, e aí eu tive condição de cancelar aquela decisão, porque aquela decisão, de fato, era absurda. E depois, claro, ele usava muito a presidência da comissão como se ele estivesse viajando em nome da Câmara, né? E aí, às vezes, eu tinha que, educadamente, para os embaixadores explicar que não era bem isso que estava acontecendo. A título de curiosidade, deputado, a nomeação, a sugestão de nomeação do deputado Eduardo à Embaixada dos Estados Unidos gerou algum mal-estar na Câmara, gerou alguma repercussão? Ou foi mais a imprensa insuflando? Olha, pior que não. Muitos deputados queriam mais que ele fosse, queria ter que renunciar ao mandato de deputado, falar, deixa ele vai para lá. É claro que era uma coisa, tanto era absurda que não vingou, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma PEC em discussão que é justamente a manutenção do mandato parlamentar para assumir uma embaixada no exterior, né? Que está tendo um debate. Tem muita rejeição, mas eu acho que ter 1, 2 ou 3 pontos que o governo possa indicar um parlamentar, eu não acho que esse radicalismo também da corporação Itamaraty, também não sei se é o caminho correto. Porque se eu posso nomear alguém de fora da carreira, por que não pode ser deputado? Porque não pode ser só deputado.
Agora, o parlamento ter quadros, mas o Aldo Rebelo não poderia ser embaixador do Brasil se ele fosse deputado em alguma embaixada? Eu acho que poderia. Então, quadro dos mais qualificados em política internacional. Meu pai também, se fosse deputado, também poderia. Então, eu vejo assim, se é para vetar, em tese deveria ter que vetar tudo, né? Entendeu? Então, eu acho que esse é um debate que pode acontecer, deve acontecer, mas em outro ambiente. Esse ambiente eleitoral sempre fica contaminado. Mas o filho do presidente ser nomeado embaixador, aí é tão confuso e, de fato, é o seguinte, do ponto de vista de política internacional, ele tinha pouca bagagem. Tanto que, naquele período, ficou claro que ele tinha pouca bagagem, né? As justificativas dele eram bem frágeis para alguém que quer assumir, talvez, uma das 2, 3 principais embaixadas do Brasil no mundo. Deputado, o senhor mencionou mais cedo que presidiu nacionalmente o Democratas, o antigo PFL, e isso lhe deu a oportunidade de fazer contatos internacionais, uma interlocução muito privilegiada com alguns homólogos ao redor do mundo. O PFL, anteriormente, contou nos seus quadros com o grande embaixador Zé Guilherme Melchior, que era abertamente simpático à causa liberal, e o senhor acompanhou essa evolução por 2 décadas do papel que os partidos atribuem à política exterior. O senhor acha que mudou? O senhor citou há pouco que algumas questões costumam ser colocadas de lado segundo a percepção de que elas possam, dar ou não votos. E o Ulisses Guimarães dizia uma coisa engraçada, que o Itamaraty só dá voto no Burundi. O senhor acha que isso mudou? Ou seja, que a política externa, hoje, ela é percebida como uma agenda que dá voto? Por exemplo, o PSDB é um partido, por incrível que pareça, com toda a relação internacional que o presidente Fernando Henrique tem, é um partido nulo do ponto de vista internacional, né? Agora que a gente veio para o PSDB, meu pai é vice-presidente da IDC, nós estamos no PSDB, vamos tentar ativar isso, mas o PSDB sempre foi um partido que deu pouca atenção para isso. Talvez pelo Fernando Henrique ter relações pessoais, talvez por ali o PSDB entendesse que era um caminho. Eu acho que foi um erro. O PT tem uma política internacional, a esquerda tem relações internacionais mais próximas, né? E nós, do Democratas, acabamos no nosso campo assumindo esse protagonismo, né? Primeiro com Bornhausen, né, que faz essa migração do partido da direita para a centro-direita, tira da Internacional Liberal, traz para a Internacional Democrática de Centro, assume uma vice-presidência, depois, quando ele sai da presidência do partido, sai da vice-presidência, coloca meu pai na vice-presidência, e o partido manteve, nesse fórum, sempre uma participação muito ativa. Eu, na presidência do partido, no período que fiquei, 4 anos, a gente sempre investiu nisso, né, nas nossas relações, no diálogo, tanto com a ODIC aqui na América Latina, como com a IDC internacional, e temos um espaço com muito respeito dentro desse ambiente de debate, de diálogo, de ideias entre os partidos. Mas eu acho que, tirando os partidos de esquerda, os partidos de centro-direita, todos esses partidos que são considerados de direita, que eu não sei bem como é que posiciona, porque, né, se olhar os partidos do Brasil, o cara vai de um governo Bolsonaro para o governo Dilma com muita facilidade. Então, eles têm pouca preocupação com essa agenda internacional mais das ideias. Então, eu acho que a política partidária brasileira, a esquerda faz bem, o próprio PDT tem a relação histórica deles lá com a Internacional Socialista, o PT tem as suas relações, principalmente através dos sindicatos, e nós temos a nossa com a democracia de centro, que é a antiga democracia cristã, que a gente tenta sempre manter esse diálogo através desse ambiente, através do ambiente da ótica na América Latina, para que a gente possa estar discutindo política internacional no país. A outra pergunta, eu vou me aprofundar aqui nessa conversa. O senhor assume a presidência da Câmara Federal no ano de 2016, o senhor já mencionou, em meio a uma crise, e permanece até 2021 na nova República, é o caso de parlamentar que por mais tempo ocupou essa posição. O senhor viu 2 chefes de Estado em ação, Michel Temer e Jair Bolsonaro, bem de perto.
Qual que é o cotejo possível, deputado Rodrigo Maia, da atuação internacional de Temer e de Bolsonaro? Olha, o Michel tentava, como qualquer presidente, olhar os interesses do Brasil, né, da economia brasileira, dos brasileiros, interpretar isso nas suas relações com o mundo. O Bolsonaro usa suas relações internacionais muito mais na sua agenda conservadora, né? Então, muitas vezes, sem nenhum motivo, faz ataques a partidos governados por partidos de esquerda, né? Então, ele usa muito mais a presidência para essa defesa dessa agenda ultraconservadora, muito mais do que com uma preocupação com as atividades, né, da economia brasileira, né? Se olhar o próprio Lula, podemos criticar que o BNDES deveria ou não ter feito algo, mas sempre havia um protagonismo da posição do Brasil na América Latina e na África. Era uma agenda do PT. O Michel, com os interlocutores tradicionais do Brasil, a China, pela importância, os Estados Unidos, a Europa. E o Bolsonaro com uma agenda muito mais ali nesse conservadorismo, para não chamar de reacionário, nas relações com o Trump, com as relações com o Putin, nas relações com a Hungria, com as relações com esses países que têm governos de vamos dizer assim, ultra radicais, né, ultra conservadores na democracia internacional. Eu acho que a grande diferença é que um fazia política externa tentando olhar o melhor ambiente de relações com o Brasil, o outro na sua agenda ultraconservadora, que é essa agenda bolsonarista. E o ápice foi, claro, no governo Trump. No governo Trump havia ali uma sinergia e assim, saiu-se um pouco do tom, mas com a vitória do Joe Biden, eu acho que o presidente Bolsonaro teve que recuar um pouco, porque perdeu o principal aliado, o principal esteio da defesa dessa agenda ultraconservadora dele. Deputado, eu acho que são dois momentos concomitantes na história, na realidade, né? A chegada do presidente Biden ao poder nos Estados Unidos e a retirada do Ernesto Araújo como chanceler também, que aconteceram muito próximos uma da outra e talvez expliquem essa mudança no tom da abordagem internacional do presidente Bolsonaro. Mas vamos voltar ao início daquela gestão, né? Em alguns momentos desse primeiro movimento do presidente Bolsonaro nos 2 primeiros anos, o senhor teve de apagar alguns incêndios importantes na política exterior, e aqui a gente cita 2 temas a respeito dos quais o senhor chegou a se manifestar publicamente: a relação com a China, que foi uma batalha que se manifestou sobretudo nas redes sociais, né, com embaixador chinês aqui no Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro e outros membros do governo ali também se posicionando, e a questão também ambiental, com acusações fundamentadas na destruição dos recursos florestais e da biodiversidade feitas por líderes internacionais, às quais o governo e o próprio presidente reagiram também. Qual é a avaliação do senhor sobre os danos causados à imagem internacional do Brasil durante esse processo, né? Como é que a política externa, e sobretudo aquela manifesta no Twitter e nas redes sociais, acabou prejudicando a posição internacional do Brasil e a política externa do governo como um todo? Foi uma boa lembrança, né? Eu lembro da China, absurdo, né? Quer dizer, é o que eu falo, qual é a grande diferença da agenda do Bolsonaro e do Michel, que o Michel priorizava a agenda dos atores econômicos brasileiros. O Bolsonaro, a agenda ideológica, mesmo que isso prejudicasse os atores econômicos. Acho que a grande sorte do Brasil é que o cruzamento do Bolsonaro com o agronegócio é muito forte, ainda é. E isso chegou em algum momento que ele teve que recuar, porque ele ia perder o apoio do agronegócio, né? O agronegócio vive de exportação de grãos e carne, né? E ele ia perder o principal mercado, que era a China. Mas foi um momento difícil e engraçado, né? Porque quando eu reagia às loucuras do entorno do Bolsonaro, do filho, o apoio aos meus twitters defendendo a relação do Brasil com a China era muito forte, dava 100 mil curtidas, era um negócio brutal. Não sei, o Brasil tem esse ambiente
no Twitter, né, que se preocupa com essa agenda. Então, esse foi um problema que a gente foi manter. A questão da Huawei também, o tempo todo, defendendo, o embaixador americano atacando a Huawei, que ela vazava dados. Eu falei, então nós temos que parar de usar telefone celular no Brasil, porque toda a estrutura das companhias brasileiras que são estrangeiras, né, da Vivo, da Claro e da TIM, 70% dos equipamentos, na média deles, é tudo Huawei, embaixador. Então é melhor parar tudo. Significa que nós estamos sob risco desde hoje, não sobre 5G, mas sobre todos os sistemas. A gente via nitidamente que era uma agenda comercial americana, mais dura. Aí juntou aquele período do leilão, pré-leilão de 5G, com a agenda ideológica do Bolsonaro contra a China, né? Então, ali, de fato, eu acabei assumindo o papel de defesa da relação do Brasil com a China, que eu acho que teve alguma importância. E, claro, eu acho que a relação do governo com o agronegócio acabou limitando, em algum momento, os ataques e o próprio enfraquecimento do Bolsonaro em determinado momento na política nacional. A questão ambiental, nós seguramos o que nós pudemos na Câmara, a agenda, mineração em terra indígena, todas essas agendas, a própria regularização fundiária que eles queriam fazer, flexibilizando, né, a regularização de terras invadidas. Nós fizemos um texto completamente diferente da medida provisória que eles encaminharam, voltando ao ano de 2008 como marco, não deixando 2017, limitando a 4, 5 módulos no máximo, que atingia 90%. Então, e claro que o desmonte, porque, na verdade, tem uma coisa interessante, né? Os liberais defendem um Estado menor, né? O que o Bolsonaro fez não foi reduzir o Estado e dar eficiência ao papel dessas agências, por exemplo, no meio ambiente, foi destruir as agências, basicamente, o papel delas, a força de ação delas, né? E isso acabou estimulando. É uma coisa até interessante, que o agro internacional, o agro que tem toda essa relação internacional e que trabalha dentro da lei, sem invasão, sem queimada, sem nada, ele tem restrição ao Bolsonaro. O agro que apoia, que é o mais forte com o bolsonarismo, é exatamente o agro que invade, né, que entra naquela área de fronteira ali do Mato Grosso, avançando no desmatamento, né, nas invasões. Esse é o mais forte com o bolsonarismo. Então, claro que na agenda ambiental, eu acho que o dano também foi muito grande. A China mesmo, se não fosse o governo de São Paulo na pandemia, o papel do governador Dória, nós teríamos tido muito mais dificuldade. Mas eu acho que eles sempre foram frios em compreender que também não atender o Brasil na pandemia com a parceria com a empresa chinesa com a vacina era um dano da imagem da China entre os brasileiros. Daria razão ao bolsonarismo, talvez. E no meio ambiente é um desastre, porque se parou de trazer investimentos de fundos que investem na Amazônia, com uma agenda que os europeus, os americanos, os europeus querem assumir a Amazônia. Outro dia o Paulo fez um discurso, os franceses não conseguiram controlar o fogo na igreja de Notre Dame, como é que as coisas assim meia, que o Paulo também é um pouco ideológico, né? É muito inteligente, né? Diferente do Bolsonaro. Então eu acho que essas duas agendas, de fato, foram agendas que a China chegou ao ponto do Brasil quase ter uma ruptura, mas eu acho que o agro segurou bem. E o ambiental nós estamos vivendo ainda. E acho que se o Bolsonaro, por acaso, vencer a eleição, eu acho que isso vai continuar muito forte, porque, sem dúvida, esse agro menos formal, esse agro que vive mais dessa expansão da fronteira agrícola de forma nos desmatamentos, nas queimadas, ele vai ficar mais forte ainda no segundo governo, se ele existir no Brasil. Tem um adágio que a gente ouve muito, deputado, sobre os especialistas em China, né, repetem muito isso sobre a maneira como os chineses pensam o mundo, e são duas vertentes muito visíveis, né? Um é o pragmatismo, aquela velha história de que não importa se o gato é preto ou é branco, desde que ele caça rato, né, atribuída ao Deng Xiaoping, mas tem uma outra coisa que é os chineses. Enquanto a gente está pensando no próximo ano, os próximos 2 anos, os chineses estão pensando na próxima década ou próximo século, né? Então, eles têm uma razão muito pragmática para se manterem tranquilos frente ao Bolsonaro, que eles entendem que são 4 anos ou no máximo 8 ali de turbulências, mas a coisa tende a passar.
Eu queria voltar e pegar um gancho do que o senhor acabou de falar a respeito da pandemia e do governo de São Paulo. Na pandemia, a gente viu algumas coisas importantes acontecendo no Brasil, fora a tragédia, obviamente, do que representou a Covid-19. A gente viu, de um lado, a omissão do governo federal, no momento em que o senhor ainda presidia a Câmara, e o senhor se ofereceu para mediar a compra de vacinas no mercado internacional. Então, um dos aspectos da pandemia sobre os quais eu quero te ouvir é justamente esse, né? Como é que foi essa experiência de, num momento de negligência frente à vacina, o parlamento se movimentando, prefeitos, governadores e etc. Então, esse é o primeiro aspecto da pergunta. E, na sequência, né, em 2021, o senhor veio para o governo do Estado de São Paulo para trabalhar como secretário estadual nessa área de planejamento estratégico. A gente viu o projeto de São Paulo sobre vacinas, né, o processo de compra de vacina e de cooperação técnica muito mais avançado do que o do governo federal. A gente, aqui em São Paulo, estava na linha de frente desse processo. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor acredita que a pandemia abriu novos espaços para que agentes, para além do governo federal, pudessem atuar internacionalmente, seja o parlamento, sejam cidades ou estados federados? A gente está diante de uma nova forma de se pensar política externa no Brasil? Olha, eu acho que, pela última, acho que sim. Eu acho que todo mundo viu que o parlamento... É porque eu até ia te responder na outra pergunta. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Essa ideia que o parlamento só faz política externa para passear, né? O parlamento é parte do governo, né? Então, há uma distorção do que a elite, do que a imprensa pensa em relação ao papel do parlamento. Inclusive, eu fui na Argentina uma vez, até numa crise dessa do Michel, eu estava tendo um evento do parlamento argentino com todos os embaixadores, né, dos países que têm sede, né, tem embaixada na Argentina, mostrando a importância da relação da diplomacia parlamentar, que é uma coisa pouco respeitada, vamos dizer, pela imprensa brasileira. Mas, voltando aqui, eu acho que, claro, os entes federados mantêm suas relações também de defesa das suas empresas, né? São Paulo, principalmente, que tem atividade econômica muito forte no setor privado aqui. Eu acho que o Dória mostrou, né, a importância desse papel. Tem o Butantan, que é uma grande instituição, que foi decisiva, e acho que se conseguiu, através dessa relação do Butantan, do governo de São Paulo, do escritório do Estado de São Paulo na China, se conseguiu provar a importância que os outros entes federados também façam política internacional, principalmente os estados, talvez mais os estados e algumas capitais que têm relevância internacional, né? Não é para todo mundo, claro. E naquela questão do dia a dia da pandemia, era o Bolsonaro negando a pandemia, né, o Mandetta tomando conta do governo na área de saúde, nós trabalhando junto. Acho que os grandes projetos que saíram para organizar a superação da pandemia saíram da Câmara de Deputados, começando pela PEC da guerra, que ela organizou a possibilidade de, sem colocar em risco o CPF da burocracia do governo federal, organizar a ampliação enorme das despesas públicas para que a gente pudesse superar, tanto do ponto de vista da saúde pública, como da economia, como da crise social que se abateu mais profundamente ainda naquele período de restrição das atividades econômicas no Brasil e no mundo. Muito bem, deputado, estamos chegando ao final da nossa hora e eu quero já lhe agradecer muito o tempo destinado a essa conversa, a frontalidade, a forma absolutamente generosa como o senhor nos tratou e tratou o tema, oferecendo muitas informações preciosas. Esse programa, deputado, se chama Eu Vi o Mundo, e o senhor esteve em vários lugares ao longo da vida. Queria perguntar ao senhor, para encerrar, qual foi o lugar que o senhor visitou que mais o marcou e qual lugar o senhor gostaria de visitar ainda no tempo da sua vida? Olha, a China, em 2013, quando eu fui à China em 2013, eu vi que o crescimento econômico brasileiro era muito mais de narrativa do que concreto, né? A gente viu que, claro, não vou comparar as instituições do Brasil com a China, são coisas diferentes, mas lá você via Xangai, em 10 anos, construiu 450 quilômetros de metrô, o país construiu 7 mil quilômetros de trem de alta velocidade, construiu uma usina 3 vezes mais potente que Itaipu. Aí você foi olhando aquela infraestrutura. Agora, claro,
a legislação sobre direito de propriedade não é a mesma do Brasil, né? Se derrubava um bairro inteiro, se construía um bairro novo. Então, aquilo ali me impactou de forma positiva, né? Então, a China é um país, de fato, impressionante. Com todas as restrições, nós podemos falar aqui sobre legislação trabalhista, legislação previdenciária, claro que isso acaba gerando, vamos dizer, benefícios no custo de produção que outros países não têm, o Brasil não tem. Agora, um país que me impressionou muito, e que eu já fui algumas vezes e tenho e gosto muito, assim, fiquei muito bem impressionado, é o Azerbaijão, que é um país ali que tem uma relação muito forte com o Ocidente, inclusive mantém relações muito próximas com a Europa, né, se considerando, inclusive, uma parte ali da Ásia e Europa, né? É um país de passagem do Oriente para o Ocidente, né? Como também a Ucrânia foi lá em cima, de passagem dessa relação do Ocidente com o Oriente. E é um país muito interessante, porque foi o primeiro país que produziu petróleo em águas profundas, em 1847. Então, você tem ali as grandes empresas de petróleo internacional ali no Baku, né, que é uma capital pequena, mas muito, muito interessante, mantém a parte antiga, uma parte moderna, muitos investimentos, muito dinheiro, né, por causa do gás e do petróleo, caminhando para uma democracia. Claro que ainda não é uma democracia plena, mas caminha para uma democracia. Eu acho que é um país muito interessante. E uma cultura de comida parecida com a comida árabe, muito, muito boa, né? Menos radical na questão religiosa. Então, eu achei um país, para mim, foi o país que mais me impactou. Talvez ali, o Líbano, também, mas o Azerbaijão me impactou muito. Eu acabei construindo uma relação muito boa. O primeiro embaixador do Azerbaijão no Brasil, quando eles, de fato, colocaram uma embaixada no Brasil, ficou muito meu amigo. A esposa dele falava português perfeitamente. Então, nós construímos uma relação de muita amizade até hoje. E eu tenho muita admiração. Acho que é um país muito, muito interessante. Mas eu fico sempre tentando pensar em países que eu não conheço, como o Azerbaijão. Como é que eu conheci o Azerbaijão? O Henrique Eduardo Alves era presidente da Câmara, chamou o Mendonça, que era líder, falou: tem uma viagem aqui para uma discussão dos bancos centrais e do parlamento dos bancos centrais, e tem 2 vagas aqui para o parlamento brasileiro, vocês querem ir? Aí o Mendonça: Azerbaijão? Não, muito longe. Eu falei: não, vamos, Mendonça. A gente só quer ir para os Estados Unidos, para Paris, vamos lá, vamos conhecer, a gente não sabe o que é. E demos sorte. Entra aí, Baku, que você vai ver, é uma cidade espetacular. É um país que tem lá os conflitos com a Armênia, e acaba entrando o Brasil nisso. O Brasil tem uma comunidade armênia grande, mas o lobby também do líder, do embaixador, era muito grande, mostrando a posição do Azerbaijão. Então, é uma coisa interessante. Você sabe que a população do Azerbaijão são os azeres, né? Você sabe que na fronteira, ele é a fronteira com o Irã, né? Você tem mais azeres morando no Irã do que morando no Azerbaijão. São 9 milhões no Azerbaijão e quase 30 no Irã. E há, então, uma área de instabilidade, porque o Irã sempre tem preocupações de que os azeres queiram pegar aquela parte na fronteira com o Azerbaijão e trazer para o lado do Azerbaijão. Então, tem muita história. O primeiro museu que a Unesco banca lá, o primeiro museu da civilização é lá, que é coordenado pela Unesco. É um país muito interessante. Certamente temos outros, eu não conheço todos, não tive oportunidade. O Líbano também, claro. O Líbano, até pela nossa história, da chegada de Dom Pedro II, né, que trouxe os libaneses para o Brasil, também é um país. E é um país interessante, né, todo dividido por religião, né? Cada poder é uma religião, né? São os maronitas, o parlamento mais ligado até o Hezbollah, que gera os conflitos aí com Israel, com os outros países. Então, aquela é uma região muito interessante. E a China, do ponto de vista econômico, é uma coisa impressionante. Agora, tem outros países ali que eu não tenho de cabeça, mas mais para aquela região toda, que eu tenho muito interesse ainda de conhecer, visitar. Vamos ver se eu tenho oportunidade ainda, nos próximos anos, de poder conhecer. Mas esses 2 países foram os que mais me impressionaram, né? Porque eu nunca imaginei que existia Azerbaijão, eu diria que era Baku, e como é que tem uma economia com aquela força, né? Uma cidade assim, bem o antigo com o moderno. E claro que a China como a questão econômica, a questão da infraestrutura, é uma coisa
que, claro que a gente não vai chegar nunca lá, porque a nossa realidade dos marcos institucionais é bem diferente do deles, né? Então, é claro que eu não estou querendo chegar tão longe, mas eu acho que foi uma coisa que me impactou muito em 2013, foi ter tido a oportunidade de visitar a China como presidente da Comissão de Transportes à época. Muito bom, deputado. Ótimo diálogo. Muito obrigado. Obrigado por ter confidenciado tantas coisas interessantes aqui e analisado tantas passagens relevantes da política externa brasileira. Muito obrigado. Obrigado pela participação e até uma próxima.